Boa noite, Moçambique. Boa noite, caros telespectadores da TV Miramar. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Resenha Semanal. Estamos a 11 de março do ano 2018 e vamos, nesta noite dominical, fazer a análise dos principais assuntos que marcaram a semana. Falo concretamente da questão da corrupção. Iremos também olhar, uma vez mais, o pacote da descentralização. E para tal, conto com a presença dos painelistas residentes. Falo concretamente do Sr. António Muxanga. Está também presente nesta noite dominical o Sr. Silvério Ronguane. Contamos ainda com a presença do Sr. Rui Janeiro e também do Sr. Miguel Mabote. Quero, antes de mais, agradecer a presença dos caros colegas e um agradecimento muito especial para o caro amigo telespectador que domingo a domingo, a partir das 20 horas, fica desse lado para acompanhar o Resenha Semanal. Antes de entrarmos no primeiro tema desta noite, permitam-me saudar os colegas e saber como foi a semana laboral de cada um dos presentes. Começando bem pelo Sr. Miguel Mabote. Sr. Mabote, boa noite e como foi a semana de trabalho? Eu tive uma semana boa, graças ao provedor da vida e todas as coisas, o criador da humanidade, que é Deus. E lamentando, portanto, que ainda tenhamos muitas famílias, não é? Centro, Norte e Sul, portanto, submersas, né? As suas residências. Portanto, esta é a única lamentação que eu tenho por enquanto. Muito obrigado, Sr. Miguel Mabote. Sr. António Muxanga, boa noite. E a semana laboral, como é que foi? Muito obrigado. A semana correu bem. Queria agradecer também a Deus pela proteção e vida e rogar a Deus para que abençoe o ato eleitoral de Nampula, esperando os munícipes a votarem em Paulo Vale. Obrigado, Sr. António Muxanga. Sr. Rui, boa noite. E a semana, como é que foi? Boa noite. Eu tive uma semana abençoada, né? Foi uma semana de muitos desafios, mas encorajadores. Eu penso que é uma semana que estive muito dedicada ao meu trabalho e agradeço por essa dedicação. Obrigado, Sr. Janeiro. Sr. Silvério, como é que foi a semana de trabalho? Uma grande semana de festa, que o MDM completou os 9 anos, mas não obstante essa grande festa, a situação que estamos a viver na Matola, das estradas, na Machava, é uma situação catastrófica também. Essa situação de tirar-se bolsa aos funcionários públicos são aspectos que vieram manchar esta semana de festa. Também queremos solidarizar com aqueles que são vítimas desses aumentos de tarifa de chapa, que realmente já ninguém consegue pagar, é demais. Muito obrigado, Sr. Silvério Ronguane. Vamos então olhar para o primeiro tema desta noite, que é a questão da corrupção. E o estadista moçambicano Filipe Jacinto Nhonse disse esta semana que defendeu assim que é esta semana um combate implacável à corrupção, assinalando que esta prática mina o desenvolvimento e a luta contra a pobreza no nosso país. Queria convidar primeiro o Sr. Miguel Mabote. Sr. Miguel Mabote, esta questão da corrupção não é a primeira vez que consta de um discurso político. O que haverá de novo desta vez? Bom, é uma reincidência, não é? Em termos de discurso. Mas eu sempre tenho dito que a corrupção tem idade da humanidade. Tendo idade da humanidade, tanto para o seu combate, precisamos ter em conta esse aspecto, não é? Que a corrupção circula de tal jeito que o sangue circula, portanto, no nosso organismo. Então, o seu combate tem que ser muito cuidadoso, mas eu gostei, portanto, quando o Presidente da República, esta semana, finda, portanto, lança a estratégia de combate à corrupção. Portanto, uma estratégia, portanto, pode, se calhar, trazer algumas soluções, em termos práticos. Porque faltava uma estratégia, de facto, não é? Porque antes da estratégia, eram discursos. E discursos foram vários. Agora, o que eu posso dizer é que a corrupção empobrece mais aos já mais pobres. Não sei se está a perceber. Porque estamos no mercado de
qualquer coisa que queremos fazer, temos que subornar. Não sei se está a perceber. Temos que comprar favores. Então, quem não tem dinheiro para comprar favores, fica desfavorecido de verdade. Não sei se está a perceber. Seja na escola, seja na procura de emprego. Nós já assistimos situações gritantes. Por exemplo, eu não sei se vão me pedir para eu provar, mas eu posso, se calhar, provar. Veja que para um indivíduo se admitir na CIPOL, não é? Paga-se até 300 mil meticais para uma admissão na CIPOL. Não sei se está a perceber. Eu não sei se o governo está atento a isto ou não. Não sei se está a entender, né? Quer dizer, o indivíduo que paga 300 mil para se admitir na CIPOL, a CIPOL, qual é o produto que sai de lá? Então, nós temos muita coisa. Portanto, penso eu que essa estratégia lançada pelo Presidente da República deve ter partido, portanto, do conhecimento real da situação. Ele ver que não, é preciso partir de uma estratégia. Então, eu entendo que deve ter sido isso. Porque o país, todas as instituições estão assoladas. Está a perceber? Eu entendo que antigamente, por exemplo, quando alguém fosse café, tomava café, era gostoso, deixava uma moeda debaixo do pires, não é? Em jeito de agradecimento. Não sei se está a perceber. Acho que isso não é proibido. Mas o mais gritante é que você pode ver alguém no hospital não ser atendido simplesmente por não ter algo para comprar favores. A quem devemos imputar, então, a culpa perante cenários desta natureza? Porque está a falar de pessoas, certamente, de classe média-baixa. Quando falo de hospitais, certamente são os hospitais públicos. A quem devemos imputar a responsabilidade se, a partir da base, há esses comportamentos todos? Bom, é que quando nós temos um marinheiro, o barco anda à deriva. Nós sempre clamamos que o marinheiro tome a direção. Agora, neste caso, o Presidente da República foi muito feliz ao lançar essa estratégia. Não sei se está a perceber. Porque o primeiro culpado seria ele se não lançasse a estratégia. Porque a sociedade precisa ser dirigida. Não sei se está a perceber, né? Porque somos várias cabeças, várias ideias. Mas temos que convergir em uma cabeça que nos dirige. Agora, nesse sentido, posso dizer que toda a sociedade tem que assumir isso como culpa da própria sociedade. A parte da própria educação, não sei se está a perceber, né? A parte de casa, por exemplo. Nós estamos habituados, mesmo em casa, nós às vezes partilhamos isso. Para passar o nosso filho de classe, por exemplo, nós procuramos o professor. Às vezes começa de nós. Ou seja, o problema é de todos nós. É de todos nós. Então, temos que ser todos nós a resolvermos este problema, mas por isso que eu dou graças a Deus, porque iluminou, portanto, o chefe do Estado, para ele conceber e lançar esta estratégia de combate à corrupção. É de todos nós. O Sr. Mabode já praticou a corrupção? Eu já pratiquei, sim. Obrigado, Sr. Mabode. Já pratiquei. Sr. Silvério Ronguane, existe uma percepção generalizada segundo a qual a corrupção que se pretende combater é de pequena monta, ou seja, são os pequenos casos. E qual é o tratamento que se deve dar, ou onde é que ficam os casos mais grandes, como se diz popularmente? Bom, primeiro é preciso referir que a corrupção não se combate com palavras, combate-se com atos. Portanto, nós podemos olhar para esta cerimônia como aquela vénia que, regra geral, o vício faz a virtude, mas não um comprometimento efetivo. Porque como é que vamos lançar uma estratégia de combate à corrupção quando existe a questão das dívidas, que é a corrupção em pessoa, que está a prejudicar e a minar o nosso desenvolvimento? Isso o chefe de Estado e o seu governo tem todas as ferramentas para estancar, para culpabilizar e punir severamente. Porque é preciso perceber que os grandes problemas que estamos aqui a referir são aqueles que afetam toda a população moçambicana. E não haja dúvida que enquanto não se resolver a questão das dívidas ocultas, enquanto não for responsabilizados aqueles que contrataram estas dívidas, que efetivamente, segundo os jornais dizem, que o país regrediu mais de 18 anos. Portanto, se estamos numa situação desta e não estamos a resolver esta questão, estamos a fazer reuniões, a falar, eu penso que é tudo perca de tempo. Se efetivamente
quer-se combater a corrupção, tem que se colocar o dedo na ferida. E o dedo são as dívidas ocultas, porque é devido a essas dívidas que nós estamos na situação em que nos encontramos. Estamos a falar, por exemplo, das dívidas do que acontece nas obras. Por exemplo, na Matola foi feita aquela estrada que passa da Machava até 15 em 2015, e hoje, passados 2 anos, ninguém passa dali. E a gente quer ver quanta chuva caiu, quase umas gotinhas. Portanto, é aí. Portanto, são esses gestores que efetivamente desviam os fundos públicos, que se abocanham dos fundos públicos em nome de servir, que devem ser punidos, devem ser responsabilizados. Portanto, parece-me que se o chefe do Estado, ao invés de lançar uma estratégia, estivesse a lançar atos de combate à corrupção, começando por mostrar quem são aqueles que nos arrastaram até esta rua da amargura, quem são aqueles que são responsáveis, até o Chapa subiu esta semana. Por quê? Por causa das dívidas ocultas. E as pessoas que fizeram, contraíram essas dívidas, são conhecidas. Portanto, tem que a Procuradoria trabalhar, tem que o governo trabalhar para esclarecer, responsabilizar estas pessoas. E depois, de cara lavada, com dignidade e sem vergonha, poderá começar a lançar estratégias para combate à corrupção. Ao contrário, com essa leitura, quer aqui concordar com essa percepção de que esta corrupção que pretende combater é de pequena monta e os graúdos, como se diz, ficam impunes? Sem dúvida nenhuma, essa estratégia é uma estratégia para os grandes se defender dos pequenos, lançando, como estamos a ouvir aqui no painel, que não, o corrupto é aquele professor. Mas quem é que paga mal esse professor? Quem é que fechou as igrejas para que as pessoas não pudessem aprender? Olha lá, quando tu impede a religião, quando você pede dinheiro em nome do Estado para serviço pessoal, isso é corrupção e das grandes, e tem de ser combatido com todas as regras. Quando se fecham igrejas para que Satanás, para que efetivamente a imoralidade triunfe, isso é corrupção. Portanto, são estas pessoas que fizeram estas coisas, que continuam a fazer. Quando se diz que estou a construir uma estrada como aquela que parte de Machava para o 15, em 2 anos, essa estrada já não existe. Isto é corrupção. Essa pessoa tem que ser responsabilizada. Portanto, parece-me que se nós queremos efetivamente combater a corrupção, vamos pôr o guizo no gato. E o guizo é dizer, não se pode fazer uma estrada desta qualidade. Não se pode brincar com os matolenses. Não se pode roubar o dinheiro do povo e não é culpado. Obrigado, então, não podemos nós ficar com a dívida e os outros com o dinheiro. Não podemos recusar de uma forma quase que persistente, responsabilizar aqueles que arrastaram o país para isto. Obrigado, Sr. Silvério Ronguane. Sr. Muxanga, partilha das ideias do Sr. Silvério Ronguane. Existe o entendimento também segundo o qual a Procuradoria ou o setor da Justiça tem capacidade para poder agir e combater, a poder agir colocando ou responsabilizando as pessoas que praticam a corrupção, mas não o faz porque está supostamente acorrentado ao poder político. Muito obrigado. Mas antes, deixe-me homenagear as mulheres por ocasião de 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, que esta semana se comemorou, e apelar às nossas esposas, mães, irmãs, tias e avós, a pronunciarem-se sempre de forma ativa, sempre que assistirem a ações que atentam contra a nossa boa educação e postura. Por exemplo, ainda estou a dever ouvir as mulheres deste país a pronunciarem sobre aquela senhora que foi à televisão nua e aquela que apareceu vestida de freira a beber cerveja numa televisão patrocinada por uma empresa de telefonia pública. As mulheres devem-me explicação se gostaram daquilo ou não, sobretudo as mulheres mais destacadas deste país. Quantas outras estão de parabéns para o 8 de março, viva a mulher moçambicana. Em relação à questão que me colocas, no tempo do presidente Samora havia uma canção que cantávamos, Anchichi Tsiketa Embileu Colônia, o Bachar Sawoko que Vembileu Lava, a Caio Tapstirisa. Significa, essa coisa de se fazer de bandido é espírito colonialista. Não vale a pena alguém aparecer na sede das instituições a dizer abaixa a corrupção, quando no coração o seu ego é de corrupção, porque quando chega em casa vai dizer viva a corrupção.
Eu penso e espero que o presidente Nyusi e seus colaboradores sejam os primeiros nesta frente de combate à corrupção e devem demonstrar efetivamente com atos e ações que este mal deve ser desmantelado no nosso seio. O colega Mabote deu um exemplo muito concreto. O reitor da ACIPOL é nomeado pelo Presidente da República. A ACIPOL é uma instituição do Estado. Há corrupção lá. Para as pessoas serem admitidas, diz-se que são cobrados milhões. O que é que o Presidente da República está a fazer para aferir a esta realidade que se diz que anda na ACIPOL? O que é que o Presidente da República está a fazer para aferir as denúncias segundo as quais há subfaturação no custo de medicamento no Sistema Nacional de Saúde? Há obras que não terminam no Ministério de Saúde e há dinheiro que está a sair. Aqui, até o testemunho, estive em Mopeia, há um centro de saúde que só foi se lançar pedra. O dinheiro foi pago e ninguém construiu nada. Há obras de residência dos médicos do Hospital Provincial da Matola que em 2015 as casas estavam concluídas, mas até hoje ninguém os habita, estão-se a degradar. De novo, o Estado terá que pagar dinheiro. Há dinheiro que saiu no Ministério, mais de 16 milhões, por um famoso centro de saúde de Xango, que andamos à procura, ainda não conseguimos localizar onde é que fica esse centro que custou 16 milhões. As obras no Hospital Izema Camo nunca terminam. Não Izema Camo, senhor, estou a falar do hospital lá, Izema Camo, onde eu sou dador de sangue, nunca terminam. Todos os meses estão-se a assinar cheques de milhões e milhões, numa reabilitação que nunca termina. O que é que está a acontecer com o nosso Ministério de Saúde? É saco azul de quem? Entretanto, as pessoas estão preocupadas em perseguir os serventes que apanham mangas e que sei lá o que quer dizer, então, o doutor Rungwan tem razão quando diz que nós não podemos combater apenas a pequena corrupção. Devemos combater a corrupção na sua generalidade. Mas também o Presidente da República tem razão quando diz que o combate à corrupção é tarefa de todos nós. Nós temos neste país mais de 28 instituições de ensino superior, que o ministro do ensino superior tinha nos prometido que ia fechar. Não está a fechar por quê? O que é que recebeu para recuar? E não fechar essas universidades que andam a burlar estudantes, burlam professores. Há universidades que os estudantes até hoje não fizeram exames do ano passado. Por quê? Porque os professores estão a negar porque não foram pagos. Há universidades que não têm o registro acadêmico. Os estudantes fazem o nível, ficam 2, 3 anos, não têm certificados. Que universidades são essas, São certificados, são universidades que andam nesse país, sobretudo na sua maioria privadas. Então, mas tem os nomes dessas universidades, se já está aqui a fazer uma denúncia, era bom que... Não quero fazer propaganda barata, mas eu estou a dizer verdades, todos nós conhecemos. Então, quem tem que ser chamado a vir dizer à Universidade X tem que fechar as portas, é o ministro do Ensino Superior nomeado por Sua Excelência Presidente Nyusi, o combatente número 1 da corrupção. Se o ministro da Ciência e Tecnologia não consegue nos trazer a lista das instituições que ele próprio disse que estão a agir fora da norma, não tem condições, então ele faz parte do esquema de corrupção. Tem que ser carregado. Primeiro tem que ser afastado do governo e segundo ser entregue à Procuradoria para responder pelos seus atos. Obrigado, então, senhor António Mchanga. Senhor Rui, partilha dessas opiniões, muito foi falado sobre essa questão de corrupção. Qual é o seu entendimento, então, olhando primeiro para o discurso do Presidente da República? Muito obrigado. Eu partilho de algumas opiniões aqui no painel. Eu penso também que o ato do chefe de Estado é um ato muito importante, lançar um plano estratégico. O plano estratégico tem como objetivo desenho de meios, fins, objetivos a alcançar a certo, a curto ou a médio prazo. Mas eu penso que nós, muitas das vezes, a gente discute muito a questão da corrupção, apontando, falando nomes, mas eu penso que a corrupção é papel de todos nós para combatermos. Antes de discutir a questão da corrupção, é necessário discutir a questão da prevenção da corrupção. É preciso encontrar mecanismos institucionais capazes de prevenir a ocorrência da corrupção. A corrupção parece um conflito, tem que ser prevenido de instituições watchdog, instituições de nível
nível externo. Nós também temos que garantir uma eficiência ao nível do Tribunal Administrativo. Em Moçambique pecam um pouco e contribuem para o combate, contribuem para o crescimento da corrupção. Mas também não podemos deixar de dizer que há um trabalho que está sendo feito, né? É preciso encorajar o chefe do Estado. Nos últimos tempos, o chefe do Estado está a pôr em andamento um certo processo para a prevenção e combate à corrupção em Moçambique, mas o papel do combate à corrupção é todos nós. Não nos esqueçamos que o papel da sociedade na educação das crianças é também extremamente fundamental para a prevenção e combate à corrupção. Outro ponto que podemos discutir é de que em África, durante muito tempo, nós saímos de um processo da burocracia para o burocratismo. A construção da administração pública em África teve alguns erros. É preciso reorganizar o Estado. Significa desmantelar a estrutura antiga que estava sob o controle de uma total indisciplina e reconstruir essa infraestrutura sob meios garantidos pela lei. Significa o quê? Significa garantir uma verdadeira separação dos poderes, construir um Estado com direitos dos cidadãos em que seja ciente sobre a questão do Estado de Direito. É preciso educar as crianças, é preciso dotar o Estado de uma educação moral, é preciso dotar o Estado e os profissionais de uma ética profissional. Grande parte dos agentes e funcionários do Estado moçambicano estão metidos em atos de corrupção. Quem é corrupto não é o Estado, quem criminaliza o Estado são os seus agentes. É preciso que esses indivíduos sejam, de certa forma, punidos, sejam levados à barra do tribunal. Eu penso que o chefe de Estado não está a lançar apenas um plano estratégico, mas também está a colocar ações práticas, e nós já estamos a ver que em Moçambique já está a ser combatida a grande corrupção, a tal dita corrupção burocrática, né? Assistimos a alguns ex-ministros que foram à barra do tribunal. Alguns dirigentes. Eu penso que isto é um trabalho que está a ser feito. E não é de hoje para amanhã que a corrupção vai ser estancada. Não nos esqueçamos que a corrupção não é problema do Partido Frelimo, o Partido Renamo, o Partido MDM. A corrupção é tarefa de todos nós. É que nem a educação. Se nós queremos ter uma educação com qualidade, é necessário que, a partir das nossas casas, a partir dos nossos intelectos, nós possamos construir a boa educação. Um papel que é extremamente fundamental. Eu penso que, hoje em dia, temos que partir pelo ponto de que, em Moçambique, há um papel que o Estado vem fazendo. Este papel é um combate cerrado contra a corrupção. Agora, é necessário que a gente também tenha que denunciar, porque nós temos formas de corrupção. Há formas de corrupção muito presentes em Moçambique, como o clientelismo, o patrimonialismo, o favoritismo, o neopatrimonialismo, está muito presente a nível também dos partidos da oposição. Nós sabemos que em alguns partidos da oposição, para alguns indivíduos estarem numa lista partidária, também pagam valores. Conhecemos essas. Eu penso que todos esses atos de corrupção é preciso serem combatidos. Um outro ponto que também temos que tomar em conta é de que é preciso construir a conduta dos governantes no exercício do poder pela moral. Os governantes, não são os governantes que estão no poder político, mas aqueles também que estão em momentos de reforma, eles devem construir o exercício do poder por uma moral. Enquanto não construirmos isso, até certo ponto vamos construir a corrupção. E a corrupção é um mal que vai destruir as sociedades africanas, muito bem como diz o Banco Mundial. No caso de Moçambique, eu penso que o presidente da República não lançou um discurso. O discurso convence, mas a obra arrasta com a multidão. Eu penso que o presidente da República, o presidente Inúcio, está a construir uma obra de combate à corrupção, que daqui a anos vamos verificar que vai haver desenvolvimento econômico nesse país, vai haver maior investimento, vai haver maiores divisas externas ao nível interno. Não significa que Moçambique não está a dar passos avantes, está a dar sim, mas é preciso desenhar estratégias para combater. Há anos atrás nós não tínhamos essas estratégias. Há anos atrás nós não tínhamos os índices de corrupção. Moçambique é o 4º país mais corrupto da SADC, mas há anos atrás era, se não o 2º ou o 1º país mais corrupto. Eu penso que há um trabalho que está a ser feito e estamos a acompanhar isso. É necessário denunciar. Muito obrigado então, Sr. Rui Janeiro, e voltamos daqui a alguns minutos. Vamos a um curtíssimo intervalo e até já. Boa noite, uma vez mais estamos de volta para a segunda parte do Resenha Semanal. Vamos continuar a ver a questão da corrupção. Sr. Silvério Rogwani, mais do que combater a corrupção, de que forma que podemos prevenir a mesma? E queria perceber do senhor que mecanismos de punição podem ser usados então para quem pratica a corrupção? Eu preciso perceber o seguinte, não é com profecias, amanhã vais investir, amanhã... meus amigos, nós estamos a viver neste tempo, e é neste tempo que as coisas devem
acontecer. Nós não estamos destinados a preparar o mundo para os vindouros. Nós estamos destinados a sermos herdeiros desta terra, a viver hoje. E preparando, é evidente, amanhã, mas temos que viver hoje. Portanto, não podemos dizer que hoje os que praticaram, por exemplo, as dívidas ocultas, vão sendo arrestados porque amanhã haverá investimento. Não haverá nenhum investimento, não haverá nenhum desenvolvimento enquanto existir este clima de impunidade. Porque os exemplos têm que vir de cima. Portanto, a primeira coisa que é preciso considerar é que tanto a prevenção, seja o combate, tem de começar de cima. Enquanto tivermos essas manchas, enquanto os nossos filhos, enquanto os homens e as mulheres de Moçambique perceberem, verem que aquele, por exemplo, roubou o tal dinheiro das dívidas ocultas, mas está ali, não está ali a acontecer nada. Enquanto todos saberem que o chapa está a subir porque alguém roubou dinheiro, porque alguém fez uma dívida irresponsável e nós temos que pagar. Enquanto haver este sentimento, é evidente que não haverá nenhuma prevenção, nenhuma estratégia que possa ter resultado. Portanto, o que estamos aqui a dizer é que a primeira forma de prevenir a corrupção é que aqueles que estão em cima, que são mais visíveis, que contraíram, que se locupletaram com o dinheiro dos moçambicanos, que nos conduziram para esta estrada de amargura, para esta situação catastrófica. Se o Presidente da República e o seu governo estão comprometidos em combater a corrupção, pegá-los, trazê-los a públicos, não é? E mostrar que, olha, moçambicanos, tudo aquilo que estávamos a sofrer, todo o sistema de dinheiro que foi roubado, é este vai ter tantos anos, este vai ter tantos anos, e vão indemnizar o Estado neste quadrante. Se haver este sentimento, se existir esses atos, então poderás começar a sonhar com o investimento, poderá começar a sonhar que os investidores, que os países que têm dinheiro poderão trazer cá dinheiro. Ao contrário, se esses países que são os investidores, são eles mesmos que foram enganados. Estamos a dizer que o G19, que os nossos parceiros são esses mesmos que foram enganados, que acabaram de dizer, vão lá sozinhos, já que vocês são ladrões mesmo, não podem caminhar com as outras nações. Eu gostaria, de fato, que como ato central de uma estratégia, se existir o desejo sincero de uma estratégia, trazer primeiro esses culpados, ressarcir o Estado moçambicano, mostrar para o A mais B que, de fato, este que fez isto, a sua punição é esta. Portanto, se nós fizermos isto, aí estamos quites. Qualquer um há de ver que, olha, mesmo fulano que fez isto, que era grande, foi punido. Ao contrário, se eu continuo a pagar uma dívida, se eu continuo a pagar um chapa mais caro, se eu estou numa situação hoje em que o Estado já não pode pagar bolsa de estudo profissional público, por quê? Por causa das dívidas. Se hoje até preciso pagar taxa na roupa, nas calamidades, no carapau, por quê? Porque houve dívidas ocultas. Se nós estamos nesta situação e sabemos qual é a situação e são conhecidos alguns que praticaram esses atos, estão aí impunes, que prevenção vai fazer? Agora, que estratégias a fazer? Portanto, acho que vamos deixar de retórica, vamos deixar de sonhos, vamos deixar de utopias, vamos deixar de discursos ocos e baratos, nos concentrarmos naquilo que é a grande corrupção do nosso tempo. A grande corrupção do nosso tempo, dos nossos anos, é esta, de pessoas conhecidas que arrastaram o país para esta miséria que estamos a viver. Doutor Ngwana, olhando para o seu pensamento, acha que haverá alguma dificuldade para que os guardiões da legalidade travem a dilapidação do erário público? Não, se você tem medo, se és incúria, se és negligente, se és incompetente em fazer aquilo que é claro para todos. Olha, há dúvida de que o Estado moçambicano foi prejudicado? Há dúvida de que são conhecidos aqueles que praticaram esses atos? Há dúvida de que estamos a ser abandonados pela comunidade internacional por causa desses atos? Há dúvida de que a nossa moeda está a derrapar por causa destes atos? Há dúvida de que o aumento do chapa tem a ver com isto? Há dúvida de que não há bolsa profissional pública por causa dessas dúvidas? Não há dúvida. Agora, por que não agimos? Vamos estar ali em palei, vamos estar em reuniões em que estamos até a gastar um pouco de dinheiro. Se calhar esse dinheiro devia ser usado em coisas mais úteis. Portanto, eu o que estou a pedir é que sejamos sérios, sinceros
e diretos ao assunto. Em vez de darmos volta, uma reunião, uma estratégia, se já são conhecidas, as pessoas estão precacizadas. Estamos a dizer, temos uma estrada na Matola, sabemos quem é que fez a estrada, que é o possível município. Em 2 anos, fez uma estrada, agora passam 2 anos, já não há estrada, os carros não podem passar. Por que essa pessoa não pode ser chamada e ser responder pelos seus atos? E vamos aqui andar a sonhar, a fazer profecias. Portanto, enquanto nós tivermos realmente pessoas que acreditam, que é engraxando, que é profetizando, que é... Nós vamos continuando nesta situação e podemos ter claro que a comunidade internacional está a nos observar. Enquanto não haver atos concretos, enquanto os nossos governantes, sobretudo, não decidirem efetivamente entrar no caminho da boa vida, no caminho da transparência, no caminho da responsabilização, não há futuro nenhum, não há esperança nenhuma. Portanto, o que eu gostaria é lançar este apelo de que se nós queremos fazer uma estratégia, se nós queremos combater a corrupção, vamos começar por aquilo que todos nós sabemos e vamos, sobretudo, deixar de culpabilizar as pessoas. Com o senhor, a questão da transparência e prestação de contas seria uma das formas, então, de combater a corrupção? Claramente. Houve, por exemplo, um desvio. Houve a contratação de uma dívida ilegal. Então, não houve transparência. São conhecidas pessoas, devem prestar contas, devem ser responsabilizadas, devem ressarcir o país. Porque se nós fizéssemos esses atos... Agora, se nós usamos estratégia, dizer que não, nos chapas, nas escolas, quer dizer, lançarmos farpas, em vez de apontar, o problema são as dívidas ocultas. Senhor Presidente, haja nas dívidas ocultas. Senhor Procurador, haja nas dívidas ocultas e depois venha nos contar a história de estratégias sobre corrupção. Obrigado, senhor Silvério Nguan. Senhor António Changa, qual é o seu comentário? Bom, eu penso que efetivamente o que resolve o problema da corrupção não é estratégia. Nós, por exemplo, tivemos uma situação de estratégia de transporte, onde se falou de Metrobus, em que haverá o sistema integrado de transporte, ora autocarros, de autocarro comboio, depois do comboio autocarro. Na zona da Matola, há uma experiência, a Metrobus custa 15 meticais para sair da cidade da Matola, mais ou menos até a zona de Beleloane. E depois a pessoa entra no comboio, paga 20 meticais de Beleloane para a cidade de Maputo. E para sair da Baixa para o Hospital Central, entra no bus, paga 15 meticais. Então o cidadão paga 70. O cidadão moçambicano está a reclamar que não tem 15 meticais para sair da Matola e ir para o Hospital Central. Entretanto, alguém vai lhe trazer uma estratégia de transporte que vai custar 70 meticais. Quer dizer, voltamos à mesma situação que tivemos quando houve greve. As pessoas fizeram manifestação porque não queriam pagar 10 meticais. O ex-ministro Nzukula foi nos trazer barcos que estão a ser parqueados na Matola Rio, que custavam 30 meticais. Portanto, não basta dizer estratégia. Está-se a falar hoje de muitos autocarros que estão aqui na cidade que vão ser distribuídos. Entretanto, esses autocarros, os que foram distribuídos, que não passam 2 meses, agora, quando travam, toda a gente começa a sentir que está a chear. Quer dizer, onde é que vamos? É estratégia de resolver o problema do povo ou é estratégia de enriquecer um determinado grupo de corruptos? Portanto, a questão efetivamente tem que ser esta. Há uma pessoa que praticou corrupção. Que medidas é que foi tomado? Por exemplo, eu até hoje não sei se o tribunal é capaz de me dizer o que é que tirou da casa do Cambaza. Porque o Cambaza foi condenado e disse que ia se arrestar o patrimônio dele. Eu não sei se o tribunal arrestou alguma coisa. Porque as pessoas que viviam nas casas de Cambaza até agora continuam lá. As tais casas foram feitas com dinheiro de aeroportos. Agora, uma coisa é o tribunal aparecer ali a falar, para depois não fazer nada. E outra questão que virou moda agora é que nos tribunais é normal alguém entrar, basta pagar. Hoje, aliás, na sexta-feira, quando vinha a Miramar, encontrei-me com um jovem que me disse que foi preso há 3 anos, porque foi suspeito. Passou de um sítio, cumprimentou alguém, algures em Zavala. E esse alguém, nessa mesma noite, foi assaltado.
E ele disse, não, quando você me cumprimentou, eu estava a indicar os teus colegas para me perseguirem e me assaltar. Você é o suspeito das pessoas que vieram me assaltar. São teus colaboradores. Foi preso, humilde, torturado, para sair da cadeia teve que pagar caução, 45 mil meticais. Até hoje não foi julgado. Agora, ainda sobre o caso Cabaza, como disse há poucos segundos, a ser verdade tudo isso, aqui estaríamos em sede da ideia segundo a qual o setor da justiça não está a agir porque está supostamente acorrentado ao poder político? Não sei dizer o que é que está a acontecer com o sistema de justiça. Uma das coisas que eu vi no sistema de justiça é que há muita coisa que está a faltar. E não sei por que não há vontade de se criar essas instituições. Por exemplo, em outros países, depois do juiz julgar e condenar, o assunto nele termina. Há um juiz de execução de penas. Esse julga apenas o cumprimento da pena. O Macamo foi condenado a indemnizar o Mchanga, portanto. O Macamo não indemnizou em tempo útil. O que é que se faz? Esse é que manda arrastar o teu patrimônio. Em Moçambique não temos isso. O mesmo juiz da causa é que tem que ser juiz de execução de penas. Por que é que, havendo tantas universidades que estão a formar juristas, não se pode criar este setor de execução de penas no Ministério da Justiça? O próprio sistema judiciário, o Tribunal Supremo tem mais de 5 magistrados que, pelo tempo de serviço e idade, já deviam estar reformados. Estão lá. Esperam que o tribunal caia. Enquanto não houver terremoto para aquele edifício cair, eles serem enterrados lá, não querem sair de lá. E privam espaço para os jovens magistrados com boa energia meterem-se lá para dar outra dinâmica a este processo. O setor laboral do Tribunal Supremo é o setor mais preguiçoso. Um determinado ano eu estava a ler, o juiz desse setor só tinha atendido um processo durante todo o ano. Entretanto, ele tem é só ver quantos recursos dos conflitos entre trabalhadores e empregados. É por causa disso que os trabalhadores todos os dias andam a reclamar tribunal laboral. Mas a questão não está no tribunal laboral. Está exatamente aqui. É preciso saber quem é o juiz afeto ao setor laboral no Tribunal Supremo. O que é que está a fazer? Ninguém controla ninguém aqui. Então, nós precisamos de ter um mecanismo de controlar a atividade dos procuradores e dos magistrados, os altos dirigentes do Estado, sobretudo os governantes. Por exemplo, agora fala-se de alguém que entrou, meteu-se na questão de Embraer com um hotel de luxo em Nhambane, diz que está embargado, custa 23 milhões de dólares. Eu quero ter certeza de que esse hotel passou para o Estado. Obrigado, senhor António Mchanga. Senhor Janeiro, num passado não muito distante, a Procuradoria-Geral da República apareceu publicamente e afirmou que a corrupção e o desvio de fundos no setor público, praticado obviamente pelos servidores públicos, está longe de ser estancado. Que comentário que faz se nós temos uma PGR e aparece com um comentário dessa natureza? Sim, eu penso que é preciso que, ao nível do Estado, haja seriedade, haja uma vontade política de combater esses atos. Mas também é necessário que tenhamos uma verdadeira transparência financeira das contas públicas. Prestação de contas e transparência. Sim, e construirmos esta cultura de accountability, prestação de contas. E também a existência de instituições, checks and balances, instituições de controle mútuo. Nós não temos instituições de controle mútuo em Moçambique. É aquilo que o Mchanga está a dizer. É preciso que nós tenhamos controle do comportamento dos nossos governantes, dos nossos atores públicos, seja das empresas privadas ou seja também das empresas públicas. Outro ponto também que podemos tornar em conta é uma verdadeira auditoria das contas ministeriais. Há muito desvio de fundos nos ministérios. É preciso também que se leve a uma ação prática e ativa ao nível dos ministérios. Nós assistimos nos últimos tempos em Moçambique que alguns ministros foram parar a barra do tribunal por uso indevido de fundos do Estado. Eu penso que, mais do que falarmos de que apenas é um plano estratégico a ser lançado, eu penso que há uma operacionalização e racionalização do plano estratégico para prevenção e combate à corrupção. O outro ponto que também temos que tomar em conta é necessário que, ao nível do Tribunal Administrativo,
o Tribunal Administrativo deve garantir uma verdadeira inspeção, supervisão e fiscalização das auditorias das contas do Estado. Isto não está acontecendo em Moçambique. Eu penso que aqui também é um erro gravíssimo. E é o papel também de que os deputados, quer do partido no poder e do partido da oposição, devem saber fiscalizar a ação governativa. Hoje em dia, em Moçambique, o nosso legislativo não fiscaliza a ação governativa. Passa o tempo a passear alguns deputados, alguns representantes do povo e nada fazem. É preciso que também tome-se em conta este ponto. O outro ponto que eu penso que deve-se tomar em conta é uma verdadeira auditoria das contas, né? Porque nós temos também muitos representantes do Estado que usam de uma forma indevida alguns meios do Estado, aquilo que chamamos de conflitos de interesse. Usam viaturas do Estado para as suas amantes, usam viaturas do Estado dando seus irmãos, seus sobrinhos. Para fins particulares. Eu penso que aqui temos que ter o princípio da neutralidade da administração pública, o que não existe no nosso Estado. Eu penso, mais do que o chefe do Estado moçambicano ter lançado um plano estratégico, eu penso que nós todos moçambicanos somos chamados a dar o nosso contributo, não só em termos de ideias, pensamentos, mas também temos que denunciar todo ato de suborno. Por exemplo, aqui o professor Ronguano está muito bem a falar sobre a questão da corrupção, mas a Universidade do professor Ronguano é campeão na corrupção. A Universidade de Santo Tomás há muita corrupção. Eu já tive a oportunidade de ser chamado porque tinha que pagar um valor a uma sobrinha minha para passar. Eu penso que isto aqui não é problema só da CEPOL, não é só problema do Estado moçambicano, é problema de nós todos. Nós temos que construir uma sociedade com valores, uma sociedade com educação e com formação. Enquanto nós não partimos para este ponto, nós vamos contribuir muito para a corrupção em Moçambique. O senhor Miguel Mabote, qual é o seu comentário? Que mecanismos então que devem ser usados para combater essa questão da corrupção? Penso mesmo de forma muito... Não, agradeço, mas também gostei pela pergunta que me fez, se alguma vez teria praticado corrupção. Eu reconheci que sim, alguma vez pratiquei. Mas não gostei por não ter feito a mesma pergunta aos meus colegas do painel. É assim, para mim, nós precisamos de uma saída, não é? Agora, os problemas já são conhecidos. O que estamos a fazer aqui, estamos a fazer um inventário daquilo que sabemos, daquilo que está a acontecer. Nós estamos a indicar saídas. E qual é que seria a saída? Agora, quando dizem que basta prender aqueles que contraem dívidas ocultas, amanhã já não há corrupção? É solução esta. Acho que pode ser isso, mas nessa perspectiva do combate da corrupção, eu não alinho muito que prendendo aquele que contrai dívidas ocultas, amanhã já não há corrupção. Porque essa questão é de todos nós. Não sei se está a perceber. Há quem contraiu dívidas ocultas, sim senhor, mas a corrupção somos todos nós aqui. Não sei se está a perceber. Nós temos que assumir isso como assunto da sociedade, sim senhor. Somos corrompidos também, somos corruptores. Não sei se está a perceber. Quando dá exemplo de São Tomás, ele é docente de São Tomás. Não sei se está a perceber. Quem sabe se não foi com ele. Agora, o que eu posso dizer aqui é assim, nós temos que indicar saídas. E qual é que seria a saída, Sr. Miguel Mabote, mesmo em 30 segundos? A saída, primeiro, passa por sentarmos e reconhecermos que existe um problema. Não sei se está a perceber. Que todos somos assim. Não sei se está a perceber. Corruptos. Porque o pecador só deixa de pecar quando reconhece. Obrigado, então, Sr. Miguel Mabote. Vamos observar o segundo e último intervalo. Nós voltamos daqui alguns segundos. Até já. Boa noite, uma vez mais estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Resenha Semanal. Vamos agora olhar uma vez mais a questão do novo modelo de descentralização. Queria convidar primeiro o Sr. Silveiro Ronguano. Doutor Ronguano, ouvimos esta semana o bastonário da Ordem dos Advogados, Sr. Flávio Menetti, a defender que os concessos políticos devem ser objeto de um debate aberto e amplo. Mais do que isso, ele entende que a questão da revisão pontual da Constituição não deve ser feita para acomodar pessoas. Qual é o seu comentário em relação a este pensamento do Sr. Flávio? Bom, sobre este ponto, eu estou completamente de acordo e tenho registrado com grande satisfação que está a ficar claro para a sociedade moçambicana que este novo modelo de descentralização, que traz evidentemente coisas boas, precisa efetivamente de um debate mais amplo, mais alargado,
e que, afinal de contas, a própria Assembleia da República que está a discutir esse assunto tem que seguir aquilo que tem sido a prática, que é auscultar o mais que pode a sociedade civil, e eu acredito que esses debates que estão a ser feitos, esses contributos, essas intervenções vão ser efetivamente, deverão ser tidos em conta, portanto, em sede da Assembleia da República, porque não teria, de fato, o mínimo sentido trazer um produto acabado. Portanto, o projeto entrou e eu vejo, pelo menos o MDM está neste momento de mente muito aberta e pronta para participar neste debate e para contribuir naquilo que for do seu alcance, para que esse debate possa se estender à sociedade civil, se estender a outros partidos políticos e a outros atores políticos, porque efetivamente falar da revisão constitucional é falar de algo muito importante, que não pode ser resolvido por 2, 3, 4 pessoas, mas tem que implicar efetivamente um envolvimento de outras... envolvimento de toda a sociedade moçambicana, e eu penso que neste momento começa, portanto eu sinto isso, começa a haver um espírito de abertura da parte de todos os atores políticos, a começar da Assembleia, ao reconhecimento que não, é preciso de fato que o MDM como partido parlamentar esteja neste debate, e isso é positivo, e também a ideia Obrigado, Sr. Silveiro Romano. Incluir toda a sociedade civil. Estamos com muito pouco tempo. Sr. Miguel Mabote, qual é o seu comentário em relação a este pensamento do Sr. Flávio Menete? Bom, o meu comentário é que há um certo, aquilo que pode chamar de determinismo, a concepção de que o próximo acontecimento depende do atual acontecimento. Não sei se está a perceber. Então, o que acontece aqui é que muitas vezes nós pensamos que os defeitos da implementação do Acordo Geral de Paz, não é? É que nos remeteram a esta situação de guerra. Nós pensamos isso. Mas estamos a pôr de lado aquilo que é o pensamento natural do próprio homem, independentemente daquilo que tenha acontecido antes, o que possa vir a acontecer depois. Okay. O que eu digo aqui é que esta revisão, sim senhor, tem que ser abrangente. Mas quando o Dr. Ongwan diz que o MDM que está no Parlamento é exclusão, não é? Não tem que ser só aquele Obrigado, colegas. Tem que ser toda a sociedade. Eu disse MDM, a sociedade civil, os atores, todos temos que estar inclusos. Mesmo aquele que está a vender jornal na rua, não é? Tem que saber discutir. Mesmo. Obrigado, então, colegas. Senhor Janeiro, qual é a sua leitura então, em relação a este pensamento do Sr. Flávio Menete, o bastonário da Ordem dos Advogados? Eu penso que é uma ideia correta, né? Não nos esqueçamos que um dos indicadores do processo da democratização dos Estados é a descentralização. Descentralização é sinônimo de democracia. Okay? Eu penso que é uma ideia correta. E no programa passado eu tinha dito que é necessário que este novo modelo de descentralização seja discutido ao nível das academias, deve ser discutido ao nível dos órgãos da sociedade civil, deve ser discutido não só ao nível do Parlamento, mas também a informação, a mensagem deve ser difundida ao nível das comunidades, para as populações saberem, na verdade, o que é que vai acontecer. Mas uma coisa é certa, o nosso sistema constitucional em Moçambique é flexível, não é rígido. O sistema constitucional moçambicano permite uma possível revisão pontual da Constituição, não uma emenda constitucional como alguns partidos da oposição interpretam. Eu penso que é uma ideia positiva e a Ordem dos Advogados está de parabéns pela opinião. Nós estamos num Estado de direito democrático, é preciso respeitar as liberdades fundamentais dos cidadãos, o direito à expressão, o direito à opinião. Eu penso que eles muito bem fizeram e é nesta onda que o Estado moçambicano também vai se construindo num ambiente de democracia. Obrigado, Sr. Rui. Sr. Muxanga? Bom, eu penso que o Dr. Menete não foi tudo feliz no que disse. Por exemplo, foi infeliz ao dizer que criar órgãos de governação próprios no distrito é forma de acomodar pessoas. Isto é insultar quem vive no distrito. Não sei se calhar o Sr. Menete nasceu na capital provincial ou na capital nacional. Porque as pessoas que vivem nas capitais provinciais, porque lá já são autarquias, pensam que são os únicos que sabem. Agora, esta coisa de hoje trazerem este debate de que até quem vende jornal, até o camponês, é forma de atrasar o processo.
A questão que eu coloco é: onde estavam quando o país estava em guerra? De que lado estava o Munete? Estava do lado dos esquadrões de morte? Ou estava do lado dos vítimas dos esquadrões de morte? Qual foi a opinião dele? Nessa altura não era bastonário? O que é que mudou nele hoje para ser mais interventivo do que o que fizeram os outros ontem? Portanto, nós não queremos manobras dilatórias. O projeto foi colocado, os 2 presidentes têm mandato, foram votados pela maioria do povo moçambicano e as 2 bancadas da Frelimo e da Renamo ficaram à espera desde há 2 semanas. A Membir prometeu que ia meter um documento na Assembleia. Eu recebi 2 documentos não assinados. Devolvemos esses documentos. Sociedade civil organizada não faz panfletos não assinados e sem dono. Não há anonimato na discussão da Constituição. Muito obrigado, nós, representantes do Antônio povo, Muxanga, que não somos anônimos, vamos avançar na revisão, porque a sociedade civil foi convidada e não se pronunciou em tempo útil. Obrigado, Sr. Antônio Muxanga. Obrigado, caros colegas, uma vez mais pela vossa presença. Muito obrigado, caro amigo telespectador, que ficou desse lado para acompanhar o Resenha Semanal desde o primeiro segundo. E nós ficamos por aqui, voltamos no próximo domingo, se Deus quiser. Continuação de uma ótima noite dominical e tenha uma semana produtiva e abençoada. Boa noite.